Meu nome é Edson Pousa, sou professor do Departamento de Fitopatologia da Universidade Federal de Lavras e hoje nós vamos ver nossa aula de epidemiologia sobre avaliação e modelagem de perdas. Perdas é importantíssimo na fitopatologia para a gente saber justificar nossos artigos e nossos projetos se a doença que nós estamos trabalhando é realmente importante. Olha essa frase do Dr. Clive James. O grande motivo de estudar as doenças de plantas foram as perdas que causaram. No entanto, como explicar ainda existirem poucos estudos nessa área? A gente vê comum, às vezes, um seminário, apresentação de um trabalho, um congresso. Minha doença que eu trabalho aqui causa perdas de 70%, 80% na produtividade, na produção global da minha lavoura. Aí vem outro e fala da mesma cultura e fala que a dele também causa perda de 70%, o outro também causa perda de 60%. Se a gente somar tudo, dá 200% de perda. Então, será que é realmente isso? Então, tem que ter estudos, artigos publicados para a gente verificar se isso realmente é fato. Bom, vamos ver alguns conceitos. O que é injúria, o que é dano, o que é perda, tá? Injúria. Qualquer ferimento, você vai lá e quebra uma folha, é uma injúria. Corta um galho, é uma injúria, tá bom? Cai um raio, é uma injúria. Você esfrega a folha com bombril, é uma injúria. Isso não causa perda em produtividade, a não ser que você faça em muitas folhas da planta. Mas qualquer injúria pode ou não levar a danos e perdas, tá? Um inseto que mastiga uma folha, uma lagarta, ela causa uma injúria. E o que é dano? Dano é qualquer redução na quantidade ou qualidade da produção, aí já é mais que injúria. Então, várias lagartas comeram a folha, vão causar queda na quantidade de fotossíntese de carboidrato produzido, reduz a produção. Não que necessariamente vai causar perda, porque perda já estamos falando em retorno financeiro por unidade diária. Mas como é que reduz a produção e não reduz o retorno financeiro? Olha, reduz a produção, se todos aqueles produtores reduzirem a produção, a lei da oferta, da demanda, que acontece? O preço do produto sobe e aí ele ganha o mesmo valor que ele ganhou no ano passado. Pode acontecer, pode não acontecer. Então, perda é quando eu falo em dinheiro. Injúria, dano e perda, conceitos diferentes. Injúria, qualquer machucado ou ferimento. Dano é qualquer redução na quantidade ou qualidade da produção. E perda, quando eu tenho redução com perda financeira, com dinheiro envolvido, com perda de lucro. Bom, terminologias. Definições de perda, o que são perdas potenciais e o que são perdas atuais. Perda potencial é que tem um patógeno, por exemplo, quarentenário. Eu fico, se o patógeno entrar no país, eu vou ter uma perda de tantos por cento na produção. Ele ainda não existe. Aqui é um quarentenário, tá? Então, mas você fala a respeito disso, não podemos deixar entrar, porque se ele entrar, ele vai causar uma perda significativa. Ou já existe, olha já existe, e nós não sabemos, ele está causando perdas, nós desconfiamos que tem redução, a gente vê um sintoma, um amarelecimento, uma perda na redução, mas como nós não conhecemos, nós não tomamos medidas de controle. Então, aquilo é uma perda potencial que a gente ainda não conhece, tá? Então, uma quarentenária, que eu não sei, eu imagino, e o que já está no local, mas eu não tomo medidas de controle. É uma perda em potencial, mas não é uma perda real, palpável, porque eu não tomo medida de controle no segundo caso. Perda atual está ocorrendo. Perda direta e perda indireta. Perda direta é uma perda na quantidade ou qualidade de produtividade ou da capacidade produtiva. Então, perda atual. Direta, perda na quantidade ou qualidade. Essa é a perda que a gente mais conhece. Pode ser primária, que é uma redução na produtividade, e pode ser secundária. Por exemplo, o meu solo está infestado por escleródios, por nematóide do cisto da soja, então essa é uma perda secundária. Reduz o preço, o custo da minha terra. Não vejo a doença, mas tem inóculo do patógeno lá. Então, a primária que a gente mais conhece, perda atual, dieta primária, o que a gente mais conhece
é uma perda que você enxerga, está tendo redução na produtividade devido à doença ou praga, tá? E secundária é aquela perda que você tem inóculo no patógeno na área, diminui o valor da sua terra, tá? Você sabe que você vai gastar com ela. E perda indireta. Indireta é aquele impacto social ou econômico devido à perda, não é? O que é isso? Reduziu a produtividade e toda aquela cadeia produtiva. Então, você perdeu a produtividade, você teve a perda primária, mas agora você também vai ter uma perda atual indireta. O vendedor de adubo não te vende, o vendedor de inseticida não te vende, o comprador do seu produto do agronegócio não te compra, e toda aquela cadeia, os colhedores, a mão de obra não vão para o campo colher sua safra, então todo mundo, a cadeia produtiva inteira perde, porque você perdeu em produção. Então a cadeia perde, é uma perda indireta, é um dano social. Bom, então a gente viu o que é injúria, o que é dano, o que é perda. E viu os tipos de perdas que existem, potenciais e atuais. E agora a gente vai ver como é que a gente implanta um experimento para avaliar perdas. Então tem duas metodologias que a gente pode usar para avaliar perdas, que são as mais usadas. São o método da parcela experimental, aquele experimento clássico, você implanta parcelas com diferentes níveis de doença, e o método da planta individual. O que é um, o que é outro? Então vamos falar a respeito do método da como quantificar, da parcela experimental. Então você tem parcelas, um experimento que a gente implantou aqui para avaliar perdas devido à antracnose do feijoeiro. Primeiro, eu tenho que evitar a contaminação entre parcelas. Então, porque, por exemplo, a testemunha não pode receber uma carga de inóculo de esporos da parcela ao lado que está com 100% das plantas infectadas. Senão não vai ser testemunha mais, né? E ela vai ter doença. Eu não posso comparar quem não tem com quem tem doença. Então, olha, parcela. Então, antes de você plantar o feijoeiro, que é o nosso caso, eu plantei o milho para fazer uma barreira entre as parcelas. Tem repetições, ó, o pessoal plantando aí, ó, tem repetições, cada bloco, e tem as parcelas com níveis diferentes de doença. Então, níveis de doença. Testemunha, 20% das plantas com doença, 40%, 60%, 80% e 100%. Tá? Então, níveis diferentes de doença no campo, em cada parcela, tá bom? Para quê? Para comparar a testemunha que não tem doença com níveis diferenciados para ver se esses níveis de doença vão interferir na produtividade. Então, isso que é avaliar perdas, tá bom? Então, esse é o método clássico da parcela experimental. Como é que eu faço para avaliar a quantidade de doença? Você pode plantar você pode ter épocas diferentes de inoculação. Testemunha você não inocula jamais. Aí depois a parcela com 100% você inocula primeiro. A com 80% você inocula 2 semanas depois. 60% mais 2 semanas, quer dizer que um mês depois da primeira. E assim você vai até chegar lá na frente perto da colheita, tá bom? Então varia a época de inoculação. Quantidade de inóculo inicial. Você concentra as suspensões de esporos com 10 a segunda, 10 a terceira, 10 a quarta, 10 a quinta, 10 a sexta, esporos por ml. E cada uma dessas concentrações vai ser uma parcela que vai ter uma diferente quantidade de doença. Fungicida, variar número de aplicações de fungicidas entre parcelas para ter diferentes níveis de doença, que depois você vai avaliar essa doença, vai estar no seu eixo X e a sua produtividade no eixo Y. Então, diferentes níveis de doença para ver como é que comporta a produtividade. Você está avaliando perdas. Mistura de variedade resistente, por exemplo, 20% da parcela com variedade resistente, 80% suscetível. 50% resistente, 50% suscetível. 80% resistente, 20% suscetível. E com isso você varia a quantidade de doença que vai estar no eixo X e a produtividade no eixo Y. Cada parcela que você está avaliando pode ter uma quantidade de doença e no eixo Y, cada parcela dessa, uma produtividade. Então você variou a quantidade de doença e espera que tenha variação na quantidade de produção ou a produtividade. E o método da planta individual. Você não monta experimento. Você simplesmente vai lá no campo,
escolhe uma planta, avalia a severidade dela e depois colhe a produção daquela planta. Você faz isso em 50 a 2 mil plantas no campo. Quanto maior o número de plantas, menor o seu erro, em diferentes propriedades. Você marca as plantas, avalia a doença ao longo do tempo, faz uma área abaixo da curva, por exemplo, ou avalia no momento crítico, por exemplo, se for brusônia do arroz, na época do emborrachamento, tá bom? Ferrugem do colmo do trigo, na folha bandeira, não é? Então você vai avaliando em momentos críticos ou faz área abaixo da curva. Então, planta individual, você não faz experimento, marca de 50 a 2 mil plantas no campo, depende da sua cultura, avalia a doença e depois avalia a produtividade, tá? Então, avalia a intensidade e a produção depois. Intensidade da doença e produção em cada planta marcada no campo. Como vai ficar a minha planilha? Então, você tem tratamento, se for o método da parcela, 7 tratamentos com diferentes quantidades de doença. A gente já viu como é que a gente faz para variar a quantidade de doença. Depois você tem as repetições, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e você mede, por exemplo, ao longo do tempo a doença e faz a área abaixo da curva e plota aqui. E depois avalia a produtividade por parcela. Aqui eu transformei para quilos por hectare, tá bom? Posso contar o número de grãos, posso avaliar a quantidade de óleo, posso avaliar a cor dos grãos, qualitativo já, mas isso tudo você pode fazer e jogar na sua planilha. Depois que você tem isso, você ajusta um modelo de regressão. Aumentou a área abaixo da curva, olha o que aconteceu com a produtividade, ó, despencou. Isso aqui é devido à ferrugem da soja. Fizemos várias avaliações ao longo do tempo. Depois calculamos a área abaixo da curva, que é uma integralização daquilo tudo. E olha o que aconteceu com a produção. Conforme aumentou a área abaixo da curva, a produtividade despencou aí de próximo de 3 mil quilos para 1.000 quilos por hectare, praticamente. Quer dizer, um terço da produção. Bom, então a gente viu as definições, não é? De injúria, dano e perda, o que são perdas atuais e potenciais, como montar experimentos, e agora a gente vai ver os tipos de modelos. Quais modelos nós temos? Então, nós temos modelos de ponto crítico, nós temos modelos que a gente chama de modelos integrais e modelos de pontos múltiplos. Vamos ver o primeiro, que é de ponto crítico. Alguns exemplos de modelos que vocês podem ajustar aos dados que você tem, tá? Então, modelo de ponto crítico. Uma equação linear simples da reta L de perda, de loss. Perda é igual a mais BX, tá bom? Aonde X é a quantidade de doença e L é a perda que você tem, está no eixo Y. Produtividade. Produtividade. Então, um exemplo aqui para a brusônia do arroz, colocamos um exemplo aqui, L igual a 0,57x, onde x é a porcentagem de nós das panículas com lesões 30 dias após emborrachamento. Então, quantos nós naquela panícula tem lesão 30 dias após o emborrachamento? Aí você vai jogar aqui o número deles, tá bom? Para cada aumento de 1% aqui no X, você perde 0,57% em produtividade. Ponto crítico, porque tem um ponto crítico que é o emborrachamento. 30 dias após o emborrachamento, você conta o número de panícula com sintoma da brusone e você vai estimar a perda, tá? Então, ponto crítico, uma data crítica, uma data que você vai lá, avalia e tem relação com produtividade. Olha para o mitospóreo do milho aqui, 0,692. X é a severidade vezes X. X é a quantidade de doença, L é a perda. X é a severidade da doença no estádio de grão leitoso. Então, lá no estádio de grão leitoso, você corta o milho e sai um tipo de um leite no canivete. É o ponto da pamonha que a gente chama do milho, ponto de pamonha. Aí, qual que é a severidade da doença nas folhas? Você dá uma nota na planta toda na severidade e você joga aqui. Para cada aumento de 1%, você perde 0,692 nesse estádio de grão leitoso na sua produtividade. Tá? Oídio da cevada, outro exemplo de modelo de ponto crítico, numa data específica. X é a severidade da doença no estádio 10.5 da escala de Fix.
Então, estádio 10,5, você vem aqui e joga a severidade da doença aqui e você vai ter uma estimativa de perda do outro lado. Então, L de perda na produtividade em quilos, por exemplo, não é? E aqui X a quantidade de doença em uma data específica, em um ponto crítico. Olha que bacana, mas para chegar nisso, esses pesquisadores trabalharam muito para estimar os modelos de perda. Matemática, tá aí, ó, estatística, não é? Então, ponto crítico, determinada data. Bom, só para a gente ter uma ideia aí dos modelos de ponto crítico, a estimativa de perda na produtividade, varia de 0 a 100%, para a gente ter ideia, de 0 a 100% é o que está estimado aqui, de 0 a 100% de perda na produtividade. Para, aqui no caso, o oídio da cevada, no ar é o mitospóreo no milho, conforme aumenta a severidade da doença até 100%, e olha para a ferrugem do colmo do trigo. Então dá para a gente perceber que a doença aqui que tem maiores perdas na produtividade é a ferrugem do colmo do trigo. Tem relatos bíblicos sobre ela, muito interessante, não é? Varrei com uma multidão de ferrugem os vossos trigais e vossos vinhais, tá? Reimos, né, que está citado lá na Bíblia. Então, olha aí que destruição que a ferrugem do colmo do trigo causa até hoje. Até hoje. Modelo de ponto crítico, já vimos o ajuste, então aquela fase toda, conceitos, como montar o experimento, depois como ajustar, montar a planilha e depois como ajustar a sua planilha aos modelos. Você vai testar o de pontos simples, depois vai testar o de pontos múltiplos. O que é isso? Você avaliou em várias semanas. Semana 1, 2, 3, deu nota de severidade. Semana 4, 5, 6, 7, 8, 9, e você ajusta L de perda, você vai ajustar um modelo de pontos múltiplos, ou a regressão linear múltipla, com a severidade de cada semana dessa daqui, há um modelo, é uma análise multivariada de regressão múltipla. Para esse aqui, no caso, é para a mela ou requeima da batata. Então, é a porcentagem de perdas que vai ter em tubérculos de batata na produtividade dos tubérculos da batata, estimado da semana 1 após o semana 1 até a semana 9 na produção da batata para a mela ou requeima. Então, ele estima a severidade aí em cada semana. Já vimos o ponto simples, pontos múltiplos, agora o modelo de variáveis integrais. Um exemplo aqui, na verdade, Phoma medicaginis é um fungo da alfafa, mas é para o calpi, é um feijão calpi. L não é, o sinal não é negativo, viu, pessoal? É só para a gente mostrar a equação. L igual a 0, menos 0,22 mais 0,142, é abaixo da curva de progresso da doença. Ferrugem da folha do trigo, então a gente pode ver que tinha um modelo de ponto simples, mas também tem de variáveis integrais. Está aí a equação de regressão, modelo de linear simples, regressão linear da reta, dá para ver de novo, mas agora com A abaixo da curva. Então você pegou todas aquelas semanas que você avaliou, todas aquelas avaliações, calculou a A abaixo da curva e ajustou um modelo. Olha lá, ó, fizemos isso aqui, fiz aqui para a ferrugem da soja. Então foi avaliado um modelo. Aqui já no caso não é de regressão linear da reta, é um modelo não linear, logarítmico, que decai de uma vez. Olha como é que ele faz, parecido com aqueles modelos de ajuste espacial de gradiente, tá bom? Então é logarítmico, ferrugem da soja, é isso que acontece, tá? Queda logarítmica. Então dá para a gente ver muito bem aqui o efeito da doença. Então um modelo que a gente chama de modelo integral, que você integralizou em A e abaixo da curva todas as avaliações que você fez em datas diferentes. Você calculou e depois ajustou o modelo baseado em A e abaixo da curva, tá? A e abaixo da curva. Pessoal, por hoje é só. Isso aqui é estimativa de perda. Fico à disposição depois para dúvidas e discussões. Muito obrigado. Até